Estamos de volta e, como eu falei no primeiro bloco, neste terceiro e quarto bloco nós vamos passar para vocês o que rolou na primeira reunião do Conselho de Políticas Públicas Culturais, onde tanto os eleitos da sociedade civil quanto os do poder público, né, fizeram a sua posse, né, tiveram a sua posse, assinaram a sua posse, onde se apresentaram e também foram discutidos já alguns assuntos, como por exemplo o Inglacerra, que é algo que tem chamado a atenção da população, principalmente da população artística, nas redes sociais. Bom, então acompanhe agora com a gente e tire suas conclusões. Ele quer falar. Depois dele eu vou falar. Quer começar, Wolf? Não, eu te espero. Tá, tranquilo. Quero agradecer aqui a indicação, mas não sou do conselho. Acho que nem todos me conhecem. Eu atualmente dirijo a Casa da Memória Arthur Dalmasso. É o espaço de memória da nossa cidade. A gente tem um acervo lá maravilhoso, não só sobre esse assunto, mas diversos outros. Estamos com exposições lá, atividades variadas. Visitem e conheçam os espaços da sua cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a presença inglesa em Teresópolis, tá? Assim como muitos, também sou um pouco incomodado com a palavra de colonização. Então, vocês já perceberam que para mim é presença inglesa em Teresópolis. Começa com o nosso mais conhecido representante, Jorge March. Mas não é o único. Português. Então, vamos lá, português, né? Se meus pais estão me esperando, são brasileiros, fazem uma viagem para Estados Unidos e eu acabo nascendo nos Estados Unidos, eu sou americano, correto? Concordam todos? Meus pais retornando ao Brasil, eu ganho minha cidadania brasileira, correto? Também concordam. Então eu passo a ser um cidadão de dupla cidadania, assim como Jorge March. Tinha 2 pais ingleses em uma viagem de negócios a Portugal, em Lisboa. Ele nasce em Lisboa e aos 7 anos de idade ele pega a cidadania inglesa e ao aportar no Brasil ele apresenta um passaporte inglês. Esse passaporte está arquivado no nosso Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Infelizmente eu ainda não tive acesso a ele, estou doido para conhecer esse passaporte, até porque o passaporte dessa época não era um passaporte individual como é hoje, é um passaporte por família, não veio Jorge March sozinho, vieram outros March, e eu estou doido para conhecer. Ontem eu e o Wolf podemos bater um papo sobre algumas coisas, e ele começa a ocupar aqui a nossa região, 1813, ele adquire ele arrenda 4 sesmarias, fica aqui 20 anos arrendado com esse material e no fim do arrendamento ele compra essa região. A região que Jorge March aqui ocupou começa no nosso Soberbo, termina no Quebra-Frascos. Então todo o centro urbano foi a grande fazenda do Jorge March. E aqui ele pôde construir várias casinhas para alugar, para vender, depois que ele adquire, Outras famílias inglesas vêm para cá, a sua fala é pertinente, ele era escravocrata, como qualquer produtor daquele período, qualquer um, tá? Não estou defendendo a escravidão, tá? Não defendo a escravidão, assim como não defendo o tratamento diferente que ele dava a seus escravos, diferente de muitos outros, mas assim como todos os outros, ele nunca deu liberdade para eles, entendeu? Mas era a mão de obra da época, e essa questão da cultura eu já sou um pouco avesso à sua fala, porque existem registros. Acabei de fornecer um livro para o nosso amigo, ele está lendo ainda, mas registros de diversos visitantes que vinham aqui e eles já falavam exatamente o contrário. Eles elogiavam Jorge March exatamente por, nos fins de semana, ter atividades com eles, com seus escravizados, E ele permitia que eles
fizessem suas danças, sua cultura. Não existiu por parte dele uma repressão quanto a isso. A gente não viveu esse momento, a gente tem que se apoiar em registros, né? Léo, que faz aqui alguns filmes, sabe, muitas vezes a gente se apoia em alguns registros e esses registros podem ser reescritos, né? Mas, continuando essa questão, durante o período dele, ele não foi o único aqui. Então tivemos o Taylor, que também tinha escravos, tivemos o Richard Head, também escravocrata, e também tivemos suíços escravocratas, a família Fisher. A família Fisher morou aqui, temos um bairro em homenagem a eles, e temos alguns descendentes dos Fisher por aí. Cabe salientar que em 1840 Teresópolis tinha aproximadamente 600 habitantes. É um censo feito naquele período, e desses 600, 200 escravizados. Então podemos ver que realmente George Martin trouxe muita gente para cá, assim como o Taylor, como o Richard e vários outros. Então Teresópolis tinha outros 400 habitantes aí. Infelizmente não temos registro de todos, mas temos algumas pontuações que foram feitas. A casa, por exemplo, das irmãs Perry, que infelizmente se incendiou, é uma casa que foi construída pelo inglês Richard Head, infelizmente a perdemos. A própria casa do George Martin, ela até a década de 80 existia no Comari, né? Infelizmente, outro bem aí da nossa primeira ocupação, né? Uma ocupação branca, vamos dizer assim, e consequentemente negra, por imposição, né? A presença negra no Brasil iniciou por imposição. Mas, como eu estava falando, a questão não é desmerecer uma ou merecer outra. A gente teve um debate lá no Higino, né, Léo? Eu acho que aquele debate foi muito proveitoso, exatamente para mostrar isso. A gente não quer, através de falar dessa história inglesa, desmerecer a história do povo escravizado. Teresópolis teve esse povo, eles foram um povo que construíram a cidade nesse início. George Martin não fez tudo sozinho. Se não fosse eles, a fazenda não tinha progredido. Assim como o Taylor, assim como o Head, e assim como outros nomes. Tivemos o Stur, Tyson, na verdade, Lynch. A gente às vezes foca os ingleses ao George Martin, mas Teresópolis teve muito mais. Eu trouxe aqui até uma listinha, tem minha cola aqui rapidinho, de alguns nomes que aqui moraram. Então vamos lá. Moradores de Teresópolis nesse período. Tivemos William Harrison, Edward Fry, Alexander Cunningham, cônsul britânico que aqui morou. Só estou falando moradores, tá? Moradores de Teresópolis. George Gardner morou aqui 6 meses. Subiu a Pedra do Sino em 1841. Achou algumas plantas que só existem aqui em Teresópolis a mais de 2.000 metros de altitude. Reverendo Spence morou na Várzea. Tennant morou no onde hoje é o Imbuí. O Tully também morava em casa na Várzea. A Miss Young, que era a rainha das beldades do Rio de Janeiro. Mr. Cox, Richard Head, acabei de falar, administrador da fazenda. Hugh Hilton, a família Tour, lá nas Pimenteiras, e o James Loader na Cova da Onça. Todos esses moradores. Visitantes, ainda tivemos Robert Gordon, ministro inglês que veio aqui em 27, passou o Natal em Teresópolis. Robert Walsh, pastor inglês, também esteve aqui, escreveu um livro sobre essa visita. Joseph William Moore veio visitar o irmão John Brumley, que era um negociante no Rio de Janeiro e subiu aqui a serra. Charles James Fox Bunbury era um naturalista, assim como vários outros. William John Burchell e o reverendo Morrison. Então, assim, tivemos muita presença aqui. Uma presença... Muitos visitantes, moradores, nem tanto. Meio a meio. Se você ver aqui minha lista, ó, Tá, meio a meio. lista de moradores, lista de visitantes. De qualquer maneira, Meio a meio. eles não deixaram nada pra gente.
Então, se remeta a esses turistas. sim, não só eles. Aí agora eu vou pegar um mote para outro lado, então. A própria Friburgo, a colônia suíça em Friburgo faliu. E não é por causa disso que eles vão deixar de valorizar aquela presença. Teresópolis teria progredido sem os ingleses? Sim, mas teria progredido às vezes tão rápido, porque muitas pessoas que vieram pós-Marche vieram exatamente quando as terras do Marche começam a ser vendidas e ouvem, opa, lá em cima já tem alguma coisa. Já tem, por exemplo, o Alto e a Várzea já são terrenos limpos. Por que a fazenda, nossa colônia suíça aqui em Teresópolis deu errado? Você pega os livros da época e os colonos reclamaram muito de ter que limpar a mata, ou seja, de ter que cometer um crime ambiental, se a gente for olhar para os dias de hoje. Eles reclamavam de ter que abrir matas porque era um trabalho muito ingrato. A colônia suíça em Teresópolis funcionou na Fazenda Alpina, que existe até hoje, construída em 1867, está lá até hoje, pude visitar, e funcionou por 2 anos, de tanta dificuldade que eles encontraram para conseguir abrir o terreno e começar os seus trabalhos. Então, assim, legado, beleza, às vezes não temos todo esse legado, mas presença inglesa em Teresópolis existiu firme e forte até 1953. Tenho aqui nome de quem morou, o Harry Lynch mesmo morou aqui até 53, né? A presença inglesa foi grande, não foi pequena, tá bom? E facilitou a chegada. O caminho por Teresópolis vinha pelo interior, vinha lá por Venda Nova, para depois vir para o centro. A abertura da estrada pela serra já foi feita para facilitar esse caminho. Então, assim, mais uma vez, vou falar, não quero desmerecer outros povos, mas também quero reconhecer o primeiro povo a ser um desbravador. Eu não chamo eles de colonos, eu chamo eles de pioneiros. Eles foram pioneiros. Porque se os suíços fossem escravocratas, eles teriam passado de 2 anos. Não estariam reclamando do trabalho. Não, os suíços não foram escravocratas. Mas é isso que eu estou falando. Por que eles estavam reclamando da dificuldade? Sim. Porque eles não tinham escravos. Que nem tinham os Tá bom, ingleses. mas é o que eu estou te falando. Eu desmereço os ingleses por causa disso. E eu sou a favor das colônias que realmente contribuíram para Teresópolis e que participam das festas da festa da colônia. Os ingleses nunca apareceram. Não tem ninguém da Inglaterra para isso. Não sei por que agora vocês querem reescrever a história de Teresópolis para enfiar uma cultura que nós não temos. É isso aí, pessoal. A gente vai para os comerciais e volta já já com mais um pouco, tanto de uma opinião quanto da outra e o que foi resolvido no final.